No sistema solar número 141-V, um sistema criado por uma entidade cósmica de poder imensurável, conhecida como a Criadora, nasceu uma realidade que desafia todas as leis conhecidas, uma matriz de muita vida. E dentre elas, em sua órbita, existe um cometa, Medarra, uma estrela pequena o suficiente para se assemelhar a um meteorito. Se desvinculava da cabeça de sua criadora. Em meio a isso, vagou até ganhar um propósito. Por onde Medarra passava, ganhava títulos, nomes e até mesmo crenças. Por onde passava, criava vida, espalhava tudo o que sua criadora provera. Mas em meio a isso, moveria todas as histórias que passasse. Imensa diversidade, uma vez foi profetizada. Por onde passares se espalhará e assim moverá a vida. Contudo, carregado de propósito, também veio uma consequência. Um dia Medar colidirá a um planeta, e nele participará de sua história, mas junto disso, o planeta colidido por Medar será sentenciado por ela, a justiça da origem. Assim foi, até o dia que colidiu um planeta, uma constante expansão, espiralos. Um planeta muito peculiar, transcendia planos, funcionava em outra órbita. Era o mundo dos mortos, como muitos dizem. E há milhões de anos, naquilo que hoje chamamos de antiga dimensão, dois seres nasceram da ruptura de um cometa. Uma única massa separaram-se Medarra, o cervo, e Lenói, o corvo. Juntos observavam os mortais, ergueram civilizações, criaram beleza e destruíram tudo com a mesma facilidade. Onde Lenói via terror, Medarra via significado. Incapazes de conciliar suas visões, tomaram uma decisão extrema. Tornaram-se aquilo que tanto julgavam. Assim, do corvo nasceu Estela, e do cervo, Vitus, irmãos gêmeos da mesma criação. Assim, ela, ligada ao dia, buscava o conhecimento, magia e significado das coisas antigas e a simplicidade. Ele, atado à noite, explorava os limites da carne, da dor e da natureza humana. Dois olhares, dois corpos, um vínculo impossível de romper. Uma família. Mas carregado disso vinha algo. Sua existência não poderia coexistir. Eram tão perfeitos que a própria vida não poderia mantê-los longe. Então, fizeram um acordo, um ritual, que manteria seus corpos distantes para que não se fundissem em uma única matéria. Com o avanço das eras, seus olhos recaíram sobre uma civilização específica, Talizar. E foi ali, entre tantos rostos indistintos, que um começou a se destacar para Estela. Faustus, filho do líderes Morvan e Ilícia. Sua posição por si só já o tornaria notável, mas não era isso que o diferenciava. Havia nele uma gentileza incomum, quase deslocada naquele mundo endurecido. Um tipo de bondade que não parecia estratégia alguma ou conter intenções por trás de sua máscara doce. Mas uma escolha. Nada começou de forma grandiosa. História que viria a ser registrada depois. Nasceu com pequenos gestos. Olhares lançados por uma janela a uma varanda, sempre contidos, nunca invasivos. Havia curiosidade nesses olhares. Um pouco. Mas também algo mais difícil de nomear, algo próximo de reverência. Vieram as flores, com uma conquista
Não como talvez ostentação ou ego, mas um gesto simples, ainda assim antigo, mas cheio de significado. Depois houveram palavras, poucas, mas precisas, como no dia em que ajudou com o valor de uma tinta, dizendo apenas o suficiente para marcar a sua presença, sem jamais ultrapassar os limites por sua discrepância. Faustus não compreendia o que via, mas sentia, e ao sentir, escolheu não temer. Foi isso que o tornou diferente aos olhos de Stella. Não foi sua posição como filho de um líder, não foi seu poder, mas a forma como, diante do desconhecido, ele optou por não dominar, apenas se aproximar. Por essa soma silenciosa de gestos que nasceu algo raro, confiança. E talvez até mais do que isso. Mas histórias, sobretudo antigas, raramente são feitas apenas de beleza. Pois junto ao afeto caminhava algo inevitável, a ambição. Faustus amava Stella, disso não havia dúvida, mas amar nunca o impediu de desejar mais. Entre o calor do sentimento e o peso das expectativas que carregava, um nome, um legado, o poder prometido por um rei. Algo dentro dele começou a se inclinar, não de forma tão brusca, mas gradual o suficiente para que fosse impossível. Como quem não abandona a luz apenas por olhar demais para a sombra. Vitus percebeu, e diferente de Stella, ele já havia testemunhado o suficiente para reconhecer padrões. Não interferiu de imediato, observou, esperou como um predador paciente. Reuniu fragmentos, encontros, conversas, decisões tomadas longe dos olhares inocentes. Então compreendeu. Faustus não era falso, mas também não era inteiro. Quando chegou o momento, ele fez a escolha. Não foi crueldade, não foi um desprezo. Mas, diante da bifurcação inevitável entre amor e poder, ele escolheu abrir mão desse amor. Naquela noite, sob o pretexto de um encontro, conduziu quem acreditava ser Stella até a floresta. Mas não era Stella. Sob a luz pálida do luar, a ilusão se desfez. Vitus havia se disfarçado de Stella. E revelou-se. Não houve tempo para arrependimento pleno. Apenas no instante breve em que a compreensão atinge. Tarde demais. O coração de Faustus foi arrancado, não apenas como uma punição por sua heresia, mas como uma sentença. Ainda assim, sua expressão final não a carregava ódio. Parecia algo como dúvida. Como se, no último segundo, ele próprio não soubesse qual escolha realmente havia feito errado. O corpo foi levado de volta ao castelo, exposto como uma obra grotesca. Uma lembrança silenciosa de que nem toda traição nasce da maldade, mas às vezes nasce da incapacidade de escolher. Vitus não parou por ali, pois, embora justificasse seus atos como uma justiça por sua irmã, algo mais profundo começava a crescer dentro dele, algo que nem mesmo Medarra havia previsto. E aquela foi apenas a primeira história em que o julgamento deixou de ser um destino e passou a serem parte das correntes que prendiam os dois. Mas não se enganem, esse não foi o último amor de Stella, e muito menos a última pessoa que os irmãos perderam, pois a vida persiste, mas não impede que tantos se percam no caminho. Mas aquele foi o início da guerra interna entre dois irmãos. A primeira rachadura em Stella, o primeiro tiro em direção ao penhasco. A primeira de tantas tragédias da vida da pobre Stella.